Quando a gente está estudando tarô, tem uma coisa que vocês vão ouvir muito falar que é casas. Em um método, em um jogo, a gente sempre fala em casas do tarô. O que são as tais casas do tarô? As casas do tarô são as diferentes coisas que a gente está analisando em um jogo. Então, quando a gente vai abrir um jogo, tem algumas pessoas que abrem sem ter casas específicas, e tá tudo certo também. Mas todos os métodos mais consagrados, então a gente vai ter o Peladan, Cruz Celta, Mandala Astrológica, vou usar ela como exemplo. Em cada carta que a gente coloca, a gente vai estar analisando uma coisa específica. Então, na Mandala Astrológica, por exemplo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A gente tem 13 cartas. Então, a carta que cai aqui, a gente vai estar falando sobre a mente da pessoa, no presente, as ideias delas, os pensamentos. Então, essa carta ela vai estar representando isso. A segunda, a gente vai estar falando sobre o financeiro da pessoa. Na terceira, a gente vai falar sobre as capacidades de expressão e de recepção da expressão, da comunicação. Na quarta, a gente fala sobre lar, família, estrutura física da casa. Na quinta, a gente vai estar falando da expressão do afeto da pessoa em relação a um parceiro, uma parceira, um possível campo afetivo, a abertura da pessoa para um campo afetivo ou não. E também de hobbies, de tudo aquilo que traz mais alegria, que traz um pouco mais da expressão emocional. A gente analisa, quando a gente analisa com uma casa mais à frente, a gente vai analisar ela em relação a alguém e ela em relação a si mesma, quando a gente está olhando na casa do emocional mais profundo, que é, por exemplo, a casa 8. Na casa 6 a gente vai estar analisando trabalho, e aqui a gente entra com algumas questões de saúde também. Assim como, se não me engano, na casa 8 tem muita gente que também analisa questões de justiça. Na casa 9 a gente vai estar falando sobre os planejamentos futuros. Na casa 10, algumas pessoas trazem como sendo o desenrolar das situações, outras pessoas trazem como sendo o desenrolar da carreira, o desenvolvimento profissional durante os próximos meses. Aqui a gente vai falar sobre relações sociais, amizades, e aqui a gente fala ou sobre espiritualidade ou sobre conselho, assim como a gente tem aqui, por exemplo, falando de religião. Então, o que isso significa? Em resumo, em métodos consagrados, o decorar as casas significa decorar o que essa carta está falando. Entende? Essa carta fala sobre o que em um jogo. Isso aqui é uma das posições, uma das formas de jogo. Vamos usar outra de exemplo. A gente fez um vídeo, eu fiz um vídeo esses dias, ontem, falando sobre o método Peladan. No Peladan a gente tem duas casas analisando a situação presente da pessoa, que é a casa 1 e a casa 2. Um na energia mais positiva do arcano e o outro na energia da ausência, da falta ou negativo invertido do arcano. A gente vai ter o desenrolar da situação. Então, se você quer uma leitura para uma previsão de 30 dias, durante os 30 dias as coisas vão acontecer de acordo com essa carta. 4. A gente tem o futuro da situação. E 5. A gente tem como o consulente está aqui. Então, a gente entende um pouco mais o que está trazendo ele nesse jogo. Sempre recomendo não trazer conselhos baseados nos jogos. Abram uma casa de conselho, entendeu? O tarô vai aconselhar nessa situação o que é a melhor forma da pessoa fazer, como agir para o melhor resultado para a vida dela ou para o melhor resultado do objetivo que ela deseja. Vamos lá. A gente tem a Cruz Celta. A gente vai ter a situação atual. Aqui muitas vezes a gente vem ou como um auxiliar ou como os principais obstáculos ou a principal questão da pessoa. Então a gente tem uma situação, a situação do afetivo, por exemplo, na Cruz Celta, a gente vai ver mais pra frente. A gente tem um jogo diário. A gente vai falar sobre amor, sobre o campo afetivo da pessoa. A gente vai ter a situação e o principal obstáculo, impedimento, aquilo que impede que essa energia se expresse por completo ou aquilo que traz o consulente aqui na mesa. A gente vai ter as questões que são conscientes e inconscientes sobre essa situação. A gente vai ver aquilo que a pessoa sabe ou como que a pessoa está vendo essa situação, aquilo que ela não sabe, mas que é importante ela saber sobre a situação. Influência do passado e perspectiva de futuro em meio prazo. Então aqui geralmente a gente vai ter, sei lá, um futuro de... Se é uma leitura de 3 meses, a gente teria um futuro de 1 mês. Se é uma leitura de 6 meses, a gente vai ter, que é o mais tradicional, 3 meses e 6 meses a gente vai ter aqui do lado. E a gente continua pro céu. Aqui é a energia do consulente em si, já não é a situação, é o consulente. E a gente vai ter influências externas, obstáculos ou conselho, o caminho, o que deve ser superado para alcançar o sucesso dessa área e a previsão final de futuro dessa área que está sendo analisada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque as casas é como se eu estivesse perguntando coisas para o tarô. Então, se eu quero saber sobre o afetivo da pessoa, imagine que eu tenha que perguntar muitas coisas para saber sobre o afetivo. Então, eu quero saber, como é que está o afetivo da pessoa nesse momento? Qual que é a situação nesse momento? Isso aqui, essa é a minha primeira pergunta. Qual que é a situação? O que está impedindo a pessoa de conseguir fluir no afetivo? Ou o que está sendo, principalmente, o que está trazendo o meu consulente para esse jogo? É isso aqui. Então, essa situação aqui está sendo influenciada por não sei o que. E aqui, então, a gente tem o início de um desenrolar.
Como é que a pessoa está vendo essa situação? Como é que a pessoa está vendo essa situação? O que ela não está vendo sobre essa situação? É como se eu estivesse perguntando para a carta aquilo que eu quero saber. E eu tenho sempre uma carta de resposta para cada pergunta minha. E daí, depois de ter todas essas perguntas, por exemplo, aqui na Crucial, eu tenho 10 perguntas em relação ao campo afetivo profissional da pessoa, para que então eu entenda melhor a situação e eu consiga ver realmente como é que as coisas estão indo. Qual que é a influência do passado? Como é que está o futuro por enquanto? Tá ok, entendi como é que as coisas estão indo, mas como é que minha consulente ela tá em si? Como é que é a energia dela sobre isso tudo? Ah, ela tá de assim, assim, assim. E os outros, como é que estão? Aqui eu posso ter o parceiro ou eu posso ter influências externas. Ah, aqui a gente tem falta de energia, um desgaste, um cansaço, o que quer que seja. Tá, o que está impedindo ela de crescer? O que ela pode fazer para conseguir melhorar o campo afetivo? Ah, ela pode trazer novas ideias, coisas diferentes, buscar conhecer uma nova pessoa. E como é que vai ser o futuro, então, no fim? Por enquanto, como é que está se desenrolar nos próximos 6 meses? Ah, o futuro está de forma XYZ. Casas. Tudo isso para falar o quê? Casas são pequenas perguntas. No Peladã, por exemplo, que a gente já fez o vídeo, só voltar. Eu sempre vou falar, gente, enfim, é eu e o universo. Eu tenho aquelas 5 posições. A pergunta pode ser objetiva. Vou conseguir comprar o meu carro? A pergunta do consulente ela é objetiva. É essa. Eu, quando vou abrir um jogo, eu vou fazer perguntas para o universo, para entender se ele vai conseguir comprar o carro ou não e o que está impedindo esse caminho. Então é como se eu estivesse perguntando: o que está favorável para a compra desse carro? O que está desfavorável para a compra desse carro? Como é que vão ser os próximos meses até ele realmente chegar nesse prazo que ele deseja comprar o carro? Será que ele consegue daqui a pouco acelerar as coisas? E ele realmente vai... A pergunta do consulente eu só abri aqui. Vou conseguir comprar o carro? Está aqui a resposta. Mas aqui eu tenho um contexto. Outras perguntas, digamos que seja a curiosidade, ou a parte da fofoca no meio da leitura, ou antes de chegar no resultado final. Tá, e ele, como é que ele tá? Porque às vezes ele precisa dar uma aliada na energia dele, conseguir melhorar um pouquinho mais, trazer um pouco mais de otimismo, ou baixar um pouco a energia, dependendo do que a gente tem de contexto. Isso são casas. Tem inúmeros jogos. Então, Tempo de Afrodite. Vou ter, então, pensamentos, sentimentos e intenções para algumas pessoas, ou desejo sexual para outras pessoas. Dos dois envolvidos nessa leitura, e a perspectiva de futuro dessa relação. E um conselho, se quiser. Entende? São diferentes coisas que a gente está perguntando. Isso é um método. Mais pra frente eu vou falar da forma como eu jogo. Eu não utilizo nem o Peladã, nem o Crucial. Eu utilizo a mandala astrológica, que eu chamo de roda da vida só. Mas eu já não utilizo nenhum método estruturado, porque eu tenho a minha própria forma de ir fazendo. Esses métodos, eles são muito úteis para quem está treinando, para quem está aprendendo. Depois que tu já sabe, tu vai desenvolvendo as regras. Se tu já é cartomante de outras áreas, muitas vezes tu já consegue ter aquela mente afiada para saber o que perguntar sobre uma situação. Ah, tô vendo o campo afetivo, eu quero ver como é que ele está se sentindo sobre ela, como é que ela está se sentindo sobre ele, porque eu sei que muitas vezes é o próprio consulente que está trazendo o BO para o jogo. Quais são os obstáculos nessa relação? Quais são as influências externas? Tem alguma influência externa? Quais são as influências externas? Estão sendo positivas? Estão sendo negativas? As pessoas estão apoiando? Estão desapoiando? Tem gente interessada? Essa pessoa aqui, no campo afetivo externo, nessa relação, ela está se relacionando com mais alguém? Como é que estão as coisas? Ah, tem daqui a pouco algum movimento, pode ter algum convite. Então, ao invés de eu estar buscando num jogo consagrado, daqui a pouco eu vou montando o meu próprio jogo da forma como mais alinha pra mim, né? Assim como tem alguns jogos de outras vertentes que também podem ser utilizados. Eu lembro que eu aprendi, se eu não me engano, é a Estrela do Oriente, que era assim, é um jogo... Estrela do Oriente ou... Estrela do Oriente, eu acho. Que a gente vai ter o presente e o futuro, é o início do jogo, presente e o futuro. Depois a gente tem a causa desse futuro, a gente tem os obstáculos a esse futuro, se não me engano, e a gente tem a influência externa nesse futuro. Isso aqui é um jogo que, se eu não me engano, é mais tradicional do Lenormand, do Petit Lenormand, e que então, a minha professora pelo menos trouxe, como sendo a Estrela do Oriente, uma das formas de abrir um jogo onde a gente já tem o primeiro resultado final. Também, vou conseguir comprar um carro em 3 meses? Tu tá buscando esse carro e parece que tu consegue começar, pelo menos, olhando mais carros. Então tu ainda não tem talvez a energia da compra, mas tu já tem a energia da busca, da pesquisa, tu ainda tá mantendo muito essa própria energia do louco, porque tu não tem uma estrutura tão forte, tem obstáculos que provavelmente vão acontecer na tua vida que talvez desestabilizem o teu financeiro. Inclusive, na própria energia de obstáculo aqui, daí já vindo, que é a causa do futuro, que é o obstáculo, que pode ser o que realmente está sendo manifestado através de um futuro negativo ou não,
Mas aqui a gente vai ter daqui a pouco parcerias que podem não ser muito positivas, algumas outras oportunidades que estão chegando para ti que podem ser melhores mais à frente, ou que tu talvez tenha que ter até mesmo um cuidado para que tu consiga, quem sabe, fazer as coisas de uma forma melhor. Mas considerando que tu já tem essas perdas, então muito provavelmente cuida com as pessoas que tu está conversando, que tu está se envolvendo, que tu está pedindo ajuda, para que tu consiga aproveitar as oportunidades que realmente vierem a teu favor e quem sabe mudar esse jogo a teu favor, ou mais à frente já conseguir então fazer a compra do teu carro dentro de 3 a 6 meses ao invés de 3 meses. Então a gente tem diferentes perguntas que a gente está fazendo. O jeito mais fácil para quem não é do tarô entender essa questão de casas é lembrar de um jogo que tem para praticamente qualquer oráculo, que é as 3 caixinhas de passado, presente e futuro. A gente tem quase sempre, em quase todos os oráculos, 3 cartas que se influenciam, que a gente vai ter. A situação, essa situação levou a isso aqui está indo para cá. E daí que eu posso abrir jogos maiores, caso tenha algum obstáculo, não sei o que, ou eu vou entender do próprio jogo por que o futuro está positivo, o futuro está negativo. E assim eu vou ter um entendimento maior do jogo. Passado, presente e futuro. Já são 3 casas, que tem baralho cigano, tem acho que qualquer oráculo praticamente de cartas. É a mesma coisa, em jogos maiores. Só que tu tem outras perguntas, ao invés de querer saber só como é que está o passado, como é que está o presente, como é que está o futuro, tu vai estar sabendo como é que estão as influências externas. E para isso tu vai abrir uma carta. Tu não vai encontrar as informações dentro de um jogo sem posições. Tu vai abrir uma carta específica para isso. Isso é que vai falar da influência externa. O resto não está falando disso. Isso aqui é o que vai validar ou não alguma influência externa. O que está oculto nessa situação? Aqui eu sei o que o consulente não sabe. Aqui eu sei o que não está sendo visto. O que é importante ele resolver. Entende? A gente vai estar apenas organizando um jogo onde a gente tenha uma definição maior do que cada carta vai representar. E eu tive inspiração para esse vídeo porque eu estava vendo um vídeo de uma colega de trabalho e ela comentou sobre a mesa real. Ela é uma moça que tem dificuldade com essa questão, por exemplo, de cartas. E ela comentou sobre a mesa real e eu lembrei que uma das formas de fazer a mesa real é onde tu tem as 36 casas pré-definidas. Então a gente tem na casa 4, a gente vai estar analisando tal coisa, porque a casa 4 representa tal carta do baralho. Na casa não sei quanto, a gente vai estar representando, analisando tal situação da vida. A gente tem o tema, por exemplo, na carta da aliança, a gente vai estar analisando ali as principais questões do relacionamento. E daí em torno disso a gente tem todo um jogo que também é com posições pré-definidas e que então a gente vai fazer uma análise daquilo. É uma das formas de jogar a mesa real, não é a única, tem algumas pessoas que jogam sem casas pré-definidas, mas para muitos cartomantes, eu acho que essa é a principal forma de estar entendendo como funciona um jogo de tarô. Quando a gente fala sobre casas definidas também, é a mesma estrutura, só que com perguntas diferentes. Então, ao invés de estar perguntando como é que está o casamento, e daí a gente tem aquela carta falando dos obstáculos, e daí a gente começa a analisar na volta, a gente já faz o jogo inteiro baseado nisso. Vídeo comprido pra caramba. Mas agora, pelo menos, tu sabe o que é uma casa em uma mandala ou em uma leitura de tarô e em praticamente qualquer área da cartomancia também.